Perfeito. Então, vamos seguir. Então, pessoal, a parte de venda a gente, por enquanto, dá por finalizada, a menos que vocês me tragam alguma questão, tá? E agora, a gente fez também uma troca de plano, um upgrade, um downgrade. Hoje, nós vamos para os demais assuntos que vocês atendem no dia a dia. Para esses assuntos, só para dar assim, um resumo para vocês, para que todos fiquem cientes, hoje no MK tem o que nós chamamos de processos. O que são processos? São os assuntos os quais geram atendimentos, ou seja, o que traz um cliente a chamar um atendimento de vocês? Ele está com alguma lentidão, ele tem algum problema de conexão, ele está com dúvidas do valor cobrado, ele quer saber o detalhamento, ele quer solicitar uma nota fiscal, assim, pensando bem por alto, tá? O que traz o cliente a contatar vocês? Isso no MK nós chamamos de processos, que são os assuntos que geram atendimentos. Dentro desses processos, numa parametrização prévia que a empresa já fez, ela dividiu as etapas que são realizadas para atender cada um desses tipos de atendimentos que vocês realizam. Ou seja, se o cliente está reclamando que ele está sem sinal de internet, o que vocês vão fazer? Quem vai iniciar esse atendimento? Então, vocês vão selecionar na abertura do protocolo, que é o que nós vamos fazer juntos hoje, uma abertura de atendimento. Vocês vão selecionar o processo, que é o assunto, o motivo pelo qual gerou esse atendimento, e ele vai automaticamente aparecer na área de trabalho para quem está responsável da primeira parte do atendimento. Ou seja, o problema é sem conexão. Qual é o setor que atende? Vamos dizer que é o atendimento técnico nível 1. Por exemplo, aí a empresa cadastrou esse grupo técnico nível 1 e vinculou nele quais usuários, quais funcionários fazem parte dele. E é isso que vai fazer com que na tela de trabalho de vocês apareçam os meus atendimentos que a gente viu ontem, que nós já vamos mostrar a mesma tela de novo, tá? Aí, por exemplo, o Pablo está nesse grupo e o André não. Então, quando o Pablo for lá em Workspace, André, deixa eu ver, além disso, o André está aqui, estou chamando por ele, né? Que ontem ele fez para nós. Deixa eu ver aqui. André, você consegue compartilhar de novo para nós? Eu só não estou no computador agora, eu pedi o Dília para compartilhar rapidinho para mim, fazendo um favor. Perfeito, então, por favor, Dília. Se precisar, eu faço aqui também, tá? O Dília ontem tinha dado aquele erro de permissão. Se der o erro, eu vou pedir que você faça, Pablo. O bom é a gente ir fazendo mais pessoas e compartilhando, né? Se o Dília não conseguir, Dília, você consegue? Ok. Já estou acessando. Lá no Workspace Home, que é a tua área de trabalho. Essa tela que está carregando. Ok, ontem não tinha permissão, tu viu que agora já apareceu para ti, né? Ok. Ali onde está em cima, na própria tela, a primeira linha, ele tem ali a meus atendimentos, né? Aqui, pessoal, como eu mencionei, a empresa dividiu toda a equipe em grupos, onde cada um é responsável pela sua tarefa. Então, nesse primeiro momento, se um atendimento for cliente sem conexão, eles parametrizaram um exemplo para cair no setor técnico, suporte técnico nível 1, e o Dillian faz parte. Então, o Dillian está enxergando aqui em meus atendimentos, está ali para ele continuar esse atendimento. O Dillian vai fazer a parte dele. Aí, quando ele terminar, ele vai encaminhar para seguir o fluxo, ou seja, vai para a próxima etapa que a empresa configurou. Depois da resolução, o que é feito? Vai para um segundo atendimento para confirmar com o cliente está resolvido, vai para um segundo teste, sei lá. A empresa criou todo o fluxo, tá, pessoal? Então, sempre que vocês entrarem aqui no Workspace Home, meus atendimentos, só vai aparecer o que o usuário que está logado, nesse caso, Dillian,
quais atendimentos que estão, nesse momento, aguardando pela resolução pelo grupo que ele faz parte. Se o André, se o Pablo, seja quem for, não é do mesmo grupo que o Dillian, para eles aí está menos atendimento zero, ou vai ter outros, e não esse que está para o grupo do Dillian. Então, é aqui que você sabe se tem algum atendimento para vocês atuarem nesse momento, tá? Como eu encaminho, como eu abro os atendimentos, é isso que eu vou mostrar hoje, mas é só dando um resumo no total, tá? No que eu for mostrando agora as telas, vai fazer um pouquinho mais de sentido para vocês. Dúvidas, pessoal, enquanto eu estou falando, se surgir ou alguma informação não ficou bem clara, levantem a mão, abrem o áudio, podem chamando aqui, vão encaminhando, por favor, tá? Seguindo então, pessoal. Agora nós vamos simular a abertura de um atendimento, foi onde nós paramos ontem. Nessa simulação, o que nós vamos fazer, tá, pessoal? Nós vamos, nesse momento, abrir um chamado e passar toda aquela tela que eu mostrei ontem, do que traz de resumo do cliente, para daí eu realmente abrir o atendimento. Então, nessa questão tua, você tem acima ali, à tua direita, um maisinho. O que está escrito ali? Para mim, está uma tela pequena. Só diz o que está escrito bem à direita em cima. Acho que é novo. O que está ali no maisinho, bem em cima, à tua direita. Vou aumentar. Aí, o que está escrito para você? Novo cliente. Ok. Eu não quero cadastrar um novo cliente, né, pessoal? Inclusive, eu acredito que isso vai sair, esse permissionamento desse campo aqui. Por quê? O novo cliente é aquele que vocês cadastram lá no CRM na nova venda. Então, não tem por que eu cadastrar aqui, tá? Mas à tua esquerda, você tem um campo para você procurar qual cliente está solicitando atendimento. Então, você vai digitar o nome do cliente que contatou vocês. Isso aí. Isso. Já trouxe ali, o Dillian foi quem solicitou o atendimento. Aí o Dillian vai dizer qual é o motivo, mas antes de eu abrir o protocolo de atendimento, eu já confiro ali se ele tem alguma pendência com a empresa, se ele tem algum financeiro em atraso, se ele tem algum bloqueio, tudo vai mostrar nessa tela, tá? Não tem nada nessa tela, tá tudo ok. Inclusive, não tem nem financeiro, não tem nenhum score ali para uma empresa ainda, tá? Mas não vai ser essa a realidade do cliente. Você está abrindo atendimento, ele vai ter dados, tá? Aí você vai lá embaixo. Essa tela eu mostrei ontem. Daqui dessa tela, vocês querem fazer alguma pergunta, eu posso seguir para o atendimento. Essa foi a que a gente viu no detalhe ontem. Podemos seguir? Então, lá embaixo, você vai clicar em iniciar atendimento. Bem embaixo, isso aí. Agora sim, pessoal, ele está perguntando aqui, ó. Sempre seguindo a ordem, tá? Então, ele está te perguntando em cima. Conexão associada. O que é uma conexão, pessoal, no PPUE? Se o teu cliente tem mais de um, para qual desses endereços ele está pedindo esse suporte? Isso é bem importante, tá? Porque quando eu abrir a OS, é para esse endereço que vai vir, vocês vão mandar o técnico. Então, tem que ser a instalação correta, tá? Pode selecionar, por favor. Nesse caso, a gente confere pelo endereço e o login e senha, certo? Pelo PPUE também, exatamente. Porque se ele tem mais de uma instalação, então, obrigatoriamente, essa instalação, ela vai estar sempre com o seu endereço. Cada uma tem um campo de instalação que a gente viu lá, e você pode colocar o endereço correto dela, tá? Abaixo, se eu preencho a conexão, ele já puxa automaticamente o contrato associado, tá? E aí, tem os campos abaixo. Ali abaixo, eu tenho o campo de processo. Aí tem ali o ID, que você não vai usar, a empresa, tem, por exemplo, a Brasilnet. E abaixo você tem ali o processo. Isso aí. Aí, o processo é o que eu mencionei para vocês. Qual é o assunto do atendimento? Esse é o processo, tá? Então, você vai selecionar. Sem conexão. Ok, esse cliente está reclamando que naquele endereço acima, ele está sem sinal de internet. Subprocesso. O subprocesso é o que eu mencionei, as etapas que a empresa criou para resolver essa questão. Então, você vai dizer dos configurados para qual ele vai. Para o primeiro, que
é onde eu vou fazer a verificação. O segundo é só se eu precisar ir um técnico na casa do cliente, né? Então, eu vou conferir o porquê desse verificar os dados primeiro, para depois saber se eu tenho que mandar um técnico ou não, tá? Então, é o primeiro para fazer a análise. Isso aí. Classificação. Vocês já previamente criado pela empresa, então, se faltar alguma, vocês podem falar com o Carlos, com o Fernando. Então, assim, vocês vão dizer como vocês classificam esse atendimento. Isso é para relatórios da empresa, tá? Então, quando é sem conexão, qual é a classificação? Cliente sem sinal. Isso aí. Abaixo você tem a origem do contato, de que forma chegou para vocês essa solicitação. Foi por ligação, o cliente veio presencial, foi pelo WhatsApp. O WhatsApp geralmente vai cair lá no robozinho, não vai cair para vocês, tá? Ok. E a observação, que é obrigatória para eu descrever o que o relato do cliente para mim quando eu atendi ele, né? Por que eu estou documentando. Ok, abaixo tem novamente, pessoal, público e privado. Público vai para o aplicativo do cliente. Eu não quero que fique só privado. Então, só vai para vocês esse texto, tá? E pode salvar. Eu vou iniciar. Acabei de abrir um protocolo de atendimento para o meu cliente. A partir daqui ele está aberto. Tudo que eu coloquei está ali na minha tela, ali é o histórico do comentário, é o que você descreveu, está ali bem no meio da tua tela. Lá em cima à direita também é o relato inicial, sempre vai estar salvo ali o relato, um pouquinho mais abaixo. Sempre vai estar abaixo ali o relato inicial, que é o que você botou na abertura do atendimento. Então, por mais que o relato depois vá mudando nos próximos passos, o inicial sempre permanece o que você botou lá na abertura, né? E abaixo o histórico, tudo que foi feito no atendimento. Então, conforme você vai fazendo outras etapas, ele vai atualizando. À minha esquerda, bem abaixo, eu tenho todas as informações do cliente. Conexão, contrato, endereço, eu tenho todas as informações do cliente ali embaixo, tá? Agora, esse cliente era sem sinal. Esse é o atendimento, sem sinal. O que eu vou fazer agora, pessoal? Tudo que eu precisar consultar dele, eu tenho à esquerda no menu lateral. Lembram que lá na etapa 5 do CRM tinha várias moedas abaixo, uma era do financeiro, outra era da conexão, outra era da OS? Aqui fica tudo aqui dentro, tá? Então, esse cliente, ele tem uma conexão e ele tem um contrato financeiro. Eu quero dar uma olhada. Antes de qualquer coisa, eu vou, claro que quando é sem conexão, provavelmente vocês fazem outros testes, mas só para explicar os campos, tá? Eu quero também dar uma olhada no financeiro. Ali à esquerda eu tenho o financeiro. Pode clicar. Ele vai me trazer a tela do financeiro, ó, que é o contrato, que eu posso dar um duplo clique, na pastinha e ver dentro dele, dar um duplo clique em cima da linha, na pastinha. Duplo clique. Ele abre lá em cima na terceira moeda bem em cima. Os termos, ó, tá tudo aqui dentro. Tudo que a gente já viu em outras telas, está tudo aqui dentro da tela só, tá? Pode clicar, tá os termos de aceite. Então, tudo que eu quiser conferir, eu tenho aqui. Pode, só para mostrar para vocês, tá? Pode fechar. Eu vejo se o contrato dele está ativo, está suspenso, está cancelado, se ele tem boleto, tudo eu enxergo aqui, tá? Então, eu consigo consultar o financeiro. Fecha a telinha. Mas eu quero, como o problema dele é técnico, eu quero consultar a conexão dele. Então, eu tenho à esquerda o menu técnico, isso aí. E aqui eu tenho editar conexão. Eu posso entrar nela e ver tudo que eu tenho da conexão. Isso aí. Vai mostrar todas aquelas telas que a gente viu aquele dia. O endereço de instalação, contrato associado. Na próxima tela, usuário sem app, eu posso ver tudo da conexão do cliente, se eu realmente quiser. Tá? O que ele deu de erro aqui embaixo? Lê para mim, por favor. Erro. Selecione outro contrato para prosseguir.
o contrato atual ultrapassou o limite de conexões. Isso o pessoal ainda está tratando lá nas migrações, lá, que é isso que o Fernando está no nosso banco de dados trabalhando, tá, pessoal? Então, cada contrato só tem uma conexão, então isso aqui é os ajustes que está sendo feito, mas seguindo naquele botão abaixo, você seguiria as próximas telas, que na segunda mostra o usuário sem PPE e na última o plano contratado, tá? Pode fechar então, por favor, senão não vai deixar você seguir. Ok. Ou então, esse é um problema técnico. O cliente está sem conexão. Tudo que eu posso fazer técnico direto na conexão, eu faço nessa tela aqui. Eu não preciso sair de dentro do atendimento. Claro que podem ter testes que vocês têm que fazer fora do sistema, tá? Vocês já têm um procedimento hoje, mas tudo que é possível fazer via sistema está aqui dentro. Ou seja, nesse primeiro momento da migração, vocês ainda não vão provisionar, que é lá em cima, pessoal, primeiro, provisionar. O que é o provisionar? São alguns scripts configurados que fazem o cliente autenticar, se está com algum erro, tentar a conexão novamente. Então, isso faria a conexão, a autenticação do cliente, tá? Nesse primeiro momento, não será automático, vocês vão ter um segundo caminho, que foi o retorno que o Pablo deu ali no início da conversa, mas isso vão ter instruções para vocês. Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe, tá? O segundo, eu poderia criar uma conexão aqui, mas vocês nunca vão usar, porque a conexão é lá na venda, não é aqui, tá? O editar, para eu ver tudo que tem dentro da conexão. Eu posso ver o histórico de eventos, comentários, pode clicar. Se ele houver algum histórico, ele traz aqui dentro, ó. Então, ele vai mostrar aqui para você, teve algum comentário que vocês adicionaram na conexão, tudo que foi feito na conexão, criação, alteração, vai estar ali e status. Isso. Então, tudo eu enxergo aqui, tá? Eu tenho depois lá em cima o gráfico de consumo. Esse gráfico, pessoal, ele é instalado assim que vocês migram para o Unical. O nosso setor técnico, em conjunto com a equipe de vocês, é feito uma instalação de um gráfico, onde vocês conseguem ver o gráfico de consumo do cliente, tá? Tem o gráfico de consumo dias, mês e ano. E também tem o gráfico de consumo online, que é o de baixo. Então, vocês têm esses gráficos para conferir também, tá? Mas isso, com certeza, vai dar erro, que esse gráfico ali é instalado assim que vocês migram para o Unical. Mais abaixo, você tem o bloquear. Vamos dizer que vocês vão precisar bloquear manualmente. É aqui que vocês fariam o bloqueio da conexão. Esse bloquear, raramente vocês farão, né? Pessoal, é mais fácil vocês precisarem desbloquear do que bloquear, né? Mas aqui que seria o bloqueio. E o desbloquear é nesse segundo. Por que ele não está ativo, ele está cinza? Porque só vai estar ativo se a conexão estiver bloqueada, tá? Aí ele ativa para fazer o desbloqueio. Só para falar um pouquinho de desbloqueio, tá? O que é um desbloqueio, pessoal? O teu cliente, lá no aplicativo dele, personalizado, com o nome da empresa, ele pode ir lá e se autodesbloquear uma vez no mês. Ele fica um número X de dias liberado, que a empresa parametrizou. E se ele não pagar o débito que gerou o bloqueio, dentro desse período, ele volta a ser bloqueado. Tudo automático, tá? Não precisa nem chamar vocês no suporte, é automático. Aí, passou esses dias, ele não pagou, ele foi bloqueado. Ele não consegue fazer de novo no mesmo mês. Só é uma vez no mês, tá? Então, se ele quiser se autodesbloquear de novo, se ele quiser ser liberado de novo, ele vai precisar chamar o suporte de vocês e conversar com vocês. Olha, eu preciso de mais uma semana, eu estou com alguns problemas, e aí vocês têm duas situações. Vocês podem simplesmente vir aqui, no desbloquear a conexão, ele desbloqueia agora, momentâneo, mas quando a rotina de bloqueio rodar amanhã, de novo, o Unical, olha, ele já pagou? Ok, não pagou, ele volta a ser bloqueado. Então, o desbloquear é momentâneo, é no dia, tá? Até rodar a próxima rotina. Mas do lado eu tenho um campo que passa mais um dele a gerenciar exceções, passa esse. Esse aí. Essa exceção, pessoal, é quando vocês dão um prazo maior e não somente aquele dia, tá?
Ele pediu, por exemplo, até daqui uma semana, e vocês concordaram, que a gente chama de desbloqueio de confiança, né? Vocês vão dar esse prazo para ele. Então, vocês vão ativar, vão colocar a data limite ali, ó, data final, isso. Então, ele pediu um prazo até o dia 16. Vocês vão botar ali, até o dia 16/2. E ele tem abaixo ali, ó, tipo de exceção. Vocês vão botar todas, tem lá embaixo, todos os tipos, por quê? Vocês têm tanto bloqueio como redução de velocidade. Então, para qualquer um dos dois, ele não entra dentro desse prazo, ele está com exceção. Chegou naquela data, ok? No dia seguinte, dia 17, quando rodar a rotina, ele fica, olha, ele já pagou? Está liberado. Não pagou, ele vai bloquear de novo. Então, o MK sempre olha automaticamente. Não precisa vocês virem aqui manual, sempre automático, né? Então, isso é bem importante vocês entenderem. Essa exceção é diferente do desbloqueio. O desbloqueio é na hora. A exceção, ela dá um prazo para ele não ser bloqueado dentro daquele prazo. Então, é só para vocês entenderem a diferença de um e outro. Pode fechar, por favor. Ali eu pulei um, né? Que é o remover redução de velocidade. Então, além do desbloqueio, também tem para tirar da redução de velocidade, se ele tiver com a velocidade reduzida. O próximo é da direita. Desconectar. O cliente fez uma troca de plano. Ou ele trocou, seja o que for, ele trocou alguma informação lá da conexão dele. Se ele estiver online, lembre-se, se ele estiver conectado, ele continua com o que ele tem até que ele encerre a sessão. Quando ele logar de novo, ele pega os dados novos, né? Mas eu não quero esperar, eu quero forçar ele a finalizar a sessão e já começar outra. Então, você clica no desconectar, que a gente chama de derrubar o cliente. Aí ele aparece aquela mensagem para ele, que expirou a sessão, ele loga de novo e já sai com os dados novos na conexão dele, tá? Pode fechar. Pode falar. E, Elisângela, se no caso a gente pediu o cliente para ligar da tomada de energia, Desculpa, que ficou bem ruim para mim. Só um minutinho para baixar aqui. No caso, Elisângela, se a gente pedir o cliente para desligar da tomada de energia por 1 minuto e a gente não clicar nesse botão desconectar a sessão, ele passa a ter a nova velocidade ou só se a gente vir aqui e clicar nessa opção? Se ele tirar da tomada, ele vai perder o login e vai ter que logar de novo. Pensa assim, ele está conectado na internet e você, quando ele tirar da tomada e botar, a sessão dele já vai finalizar automático, entendeu? Mas quando voltar, vai voltar na velocidade nova ou antiga? É nova, porque ele desconectou e está voltando. É a mesma coisa, você está aqui comigo, tá? Eu fiz alguma manutenção e vai aparecer na tua tela ali, expirou a sua sessão. É isso que vai acontecer, tá? Se você clicar tá? Mas no teu caso, voltando aqui só para ficar mais claro, tá, Dina? Você pediu para ele desconectar, para ele tirar da tomada para reiniciar o equipamento dele, né? O roteador dele. Então, é outra questão que você está fazendo. Não é só o derrubar ele. Então, tu já está reiniciando o equipamento dele, tá? Então, o teu foi mais além do que só o desconectar. O desconectar seria assim. Eu acabei de trocar o plano de acesso dele. Eu acabei de trocar o plano de 200 para 800 mega. E agora eu quero que ele já saia usando os 800. Eu desconectaria e ia obrigar ele a fazer o login de novo. E daí, sim, já ia pegar a velocidade nova. Tá? Ok, pode fechar. Abaixo eu tenho ali inserir comentário. Vamos dizer que houve algum atendimento e tu quer salvar alguma observação para ficar no histórico da conexão desse cliente. Por exemplo, esse cliente seguido de novo, constatou que o motivo é a forma como o cliente mexe nos cabos, sei lá. Você quer salvar qualquer informação. Pode clicar aí. Pode descrever qualquer questão ali que você seja normal no dia a dia de vocês, aí só para ficar salvo ali para você ver, tá?
Então, seja o assunto que for, eu queira salvar alguma observação, eu tenho ali, vai ficar dentro da conexão desse cliente, sempre esse histórico, tá? Depois eu tenho lá embaixo, se eu quero alterar o usuário e senha, pessoal, esse usuário e senha é PPUE. Lá no aplicativo do cliente, no saque, lá no aplicativo personalizado, lá tem o alterar senha, mas é a senha do aplicativo. Nada a ver com o PPUE. O PPUE, ele sempre tem que falar com vocês, tá? Então, aqui dentro do menu técnico, é usuário e senha PPUE. Pode clicar. Então, aqui ó, você pode alterar. Você pode alterar, tá? Claro que alterando aqui, vai alterar lá no equipamento dele. Então, se lá no equipamento, na casa dele, aí tem toda aquela parte de conversação interna da parte técnica, tem que estar tudo igual para que ele consiga autenticar através do MK e consiga fazer bloqueio, desbloqueio, toda essa parte automática, né? Pode fechar. Tem alterar IP também. Então, se você quer... Isso aí, pode alterar IP, ok, pode fechar. Depois, eu também tenho como alterar o MAC da conexão. Ah, hoje está zerado. Ou qual é o MAC? Mudou agora o MAC do equipamento, quando o técnico fez o suporte. Se ele fizer isso no app, já vem para a conexão. Mas eu posso fazer manual por aqui também, tá? No app da OS, que a gente mostrou aquele dia do técnico, tá? Pode fechar. E, por último, eu tenho ali o acesso HTTP, que é o acesso ao equipamento lá do cliente, né? Para fazer por aqui a comunicação. Então, toda essa parte técnica a gente já fez aí no passado, né? Uma bancada técnica entre nossa equipe, com a direção, com os responsáveis aí. Porém, agora, no próximo passo, o técnico nosso também vai tirar dúvidas de vocês nessa parte mais técnica, onde a gente possa ter essa parte da integração aí também, tá? Pode fechar, por favor. Então, tudo para falar de técnico que eu tenho dentro desse menu técnico aqui, sem eu precisar de sair de dentro do atendimento, tá? Eu também tenho nesse mesmo menu, então eu vi o financeiro, eu vi o técnico, eu posso voltar lá em cima, eu posso voltar na casinha ali, isso, informações do atendimento, vai voltar, ó, tudo que a gente mexeu, ele atualiza ali à direita, isso aí. E lá em cima tem um raiozinho, um botão azul, bem em cima, escrito ações, à tua esquerda. Se eu precisar abrir uma ordem de serviço, eu tenho que abrir OS, inserir algum anexo para ficar salvo nesse atendimento, alguma imagem, fica só aqui dentro, tá? Eu posso também ver isso, posso dar uma pausa, né? Posso ver ali o plano. Isso. Eu posso ver, então, tudo que é referente ao atendimento aqui dentro e o encaminhar que eu mencionei antes. Lembra que assim que eu abri esse atendimento, ele caiu para aquela equipe responsável pelo primeiro passo do atendimento. Se a equipe resolveu tudo, ela só vai lá embaixo, ó, finalizar. Ela resolveu tudo. Quando clica em finalizar, pode clicar ali. Só não finaliza no azulzinho, só para explicar. Aí ele tem ali um relato, ele vai dizer tudo o que ele fez e por que ele está fechando. Então, está resolvido, voltou o acesso, ele vai dizer o que ele fez, tá? Vai ficar sempre documentado ali. Se um dia, vamos dizer que amanhã, ele volta, vai não, você está com problema. Vocês abrem outro atendimento para saber, opa, todo dia está com problema. Então, tem alguma coisa errada, a gente tem que verificar, entendeu? Mas vamos dizer que ele não finalizou, ele não resolveu. Só fecha no xizinho. Aí você tem ali embaixo, ele vai ter que mandar para um segundo passo mais avançado que ele não conseguiu resolver. Então, você vai clicar no encaminhar e você vai selecionar ali, ó. Você vai encaminhar para outro, vai seguir o fluxo normal, ou seja, aquilo que a empresa parametrizou como passo 1, 2 ou 3, mas eu não sei qual é o próximo passo, eu quero ter certeza que eu estou mandando para o certo. Então, tu pode escolher para outro subprocesso. Ele mostra os passos que a empresa configurou.
Aí eu vou olhar para onde eu vou mandar, já que eu não consegui resolver. Como esse caso só tem 2 passos, né? Não tem, mas poderia ter mais, né? Então, você vai escolher para onde você está mandando esse atendimento. Pode ser isso. De novo, eu quero deixar um comentário para quem vai receber esse atendimento, saber por que eu estou mandando para ele. Você vai colocar, não consegui resolver, fiz isso, isso e isso, não deu certo. Pode escrever qualquer coisa aí, por favor. E aí você vai encaminhar adiante. Você fez a tua parte, não está mais com você. Nesse momento que você encaminhou, se você voltar, tem ali, ó, voltar, isso, ele vai voltar na tela. Ele voltou lá nos meus atendimentos, ele vai ter sumido, porque nesse segundo grupo você não estaria mais, tá? Já estaria sumido daqui. E aí sim, pessoal, lá no home, vai aparecer para os usuários que agora estão naquela etapa 2 como responsáveis para resolver a questão, tá? Aí, quando ele abrir, vai ali embaixo, que é o mesmo que está ali por enquanto, né? Ele acha que é o mesmo, né? Ou é outro esse? É outra. Em cima em todos os atendimentos, ele está lá em cima. Não tem essa opção. Ah, não está liberado para você ver todos. Tá. Pablo, vou pedir que você compartilhe agora, pode ser? Aí você para de compartilhar, só para aparecer ali, para a gente dar continuidade, tá? Eu vou explicar. Só um minutinho, por favor. Depois eu volto contigo de novo, tá, Dinha? Só para explicar ali. Qual cliente que você estava, Diego? O meu nome. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, quando o Pablo entrou, só volta ali para mostrar a tela, para aparecer na gravação, tá? Lá em cima ele foi em todos os atendimentos, que agora ele não pertence mais, tá? Vai estar para o próximo. Vai aparecer aqui, ó, todos os atendimentos da empresa, só para eu poder mostrar, né? Apareceria para o responsável lá em meus atendimentos. Aí vai marcar ali o atendimento dele, tem os 3 pontinhos ali, em ações ali à direita. Primeiro atendimento, eu vou entrar nesse atendimento. Então, voltou aquela tela, olha o relato inicial à direita em cima. Relato inicial à direita, olha, o que o Dillian colocou na abertura permanece aqui para saber o motivo que foi aberto o atendimento. E à minha esquerda vão ter novos históricos mais abaixo. Em cada etapa, o que foi salvo, do que foi fazendo, ou seja, o mais de cima, mais de qual, o que o Dillian salvou para o colega que está recebendo esse atendimento. Tá? Então, vocês conseguem consultar aqui. De novo, o menu está ali à esquerda, tá? Então, tudo eu tenho aqui para eu conferir. Aí eu tenho ali em ações, depois que o técnico recebeu, eu preciso abrir uma OS, porque não resolveu e eu vou ter que mandar um técnico lá. Aí eu, ali naquele ações, eu vou ter a opção inserir, abrir OS, que nesse caso, primeiro o Pablo tem que resgatar, para dizer que é ele que está agora, pode resgatar, tá? No caso, eu não pertenço ao grupo. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer depois um outro atendimento que o Dillian não feche e siga, então, para eu poder mostrar esse AWS e o finalizar, tá? Então, tudo que for feito, pessoal, em todos os atendimentos, ele resgatando, abriria todo aquele menu na lateral, que agora eu não tenho porque ele não resgatou, e abriria a opção de abrir OS também, tá? Depois de tudo resolvido, eu finalizo. Então, indiferente qual é o motivo do atendimento, o assunto que trouxe o cliente, o processo é o mesmo. Abre o protocolo e faz esse passo a passo. Pode falar, tá? Nesse caso, como está sem a permissão, vamos só finalizar? Ou deixa esse aberto para ficar aparecendo ali para o pessoal. Deixa aí, vamos fazer um próximo, tá?
Pode só voltar lá em cima para sair. É isso aí. Então, agora eu vou pedir que volta para o Dillian de novo a apresentação e aí nós vamos fazer um próximo. Então, quando é um problema geral, seja qual for, sempre esse processo, agora vamos simular um assunto diferente, que é um caminho um pouquinho diferente, que é onde nós vamos fazer uma troca de vencimento do contrato. Um exemplo, ele está no vencimento 5, ele é 15, sei lá. Então, você vai sair ali desse cliente, vai sair, você vai voltar para a tela geral de atendimento, tá? Volta ali para sair desse atendimento. A tua direita, lá em cima. Opa. Isso, ó, voltamos para a tela geral, onde mostra todos. Seleciona um cliente que você queira alterar o contrato, que não seja uma troca de plano, porque lembrem-se, a troca de plano é o único atendimento que é lá no CRM, que é o upgrade e downgrade, tá? Seleciona o cliente. De novo, vai trazer todo um resumo. Lembrem-se que eu pedi para o Pablo não fechar aquele atendimento. Porque, Dília, que eu queria mostrar aqui. Ali em cima, ó, tá ali, ó, atendimentos abertos, está dizendo que tem um. Aí, se você clicar nele, ele vai mostrar na linha de baixo ali qual é o linha aberto, você pode no olhinho ainda ver qual é o atendimento, tá? Ele já está mostrando. O que é isso, tá, pessoal? É uma segurança que a gente ouvia relatos das empresas dizendo assim, um cliente nos contatou de manhã, um atendente conversou com ele, e à tarde ele contatou de novo. Outro atendente, sem saber, abriu outro atendimento. Por isso que aqui ele mostra se tem ou não em aberto. Se é um assunto diferente, tu abre um novo. Se é o mesmo assunto, você vai localizar e vai atualizar dentro daquele, né? Aberto. Pode fechar. Então, ele tem um atendimento, porém, aquele era sem sinal, está em tratativa, esse é troca de vencimento, é outro motivo. Então, eu não vou usar o mesmo, eu vou abrir um novo, porque é outro assunto. Tá? Então, de novo, eu tenho todo o histórico ali na tela, vou descendo, vou conferindo e vou lá e vou abrir o atendimento. Seleciono isso aí, qual conexão. Então, o passo é o mesmo, tá, pessoal? O que vai mudar é o processo para escolher o motivo desse atendimento. Vê se tem ali o troca de vencimento, alteração de vencimento. Tu pode digitar para ficar mais fácil, pode digitar uma palavra-chave, por exemplo, vencimento lá em cima, né? Não tem nada? O que ele tem? Deixa eu ver. Troca. Tem troca de titularidade. Então, e eles fazem troca de vencimento também, se quem solicita, né? Então, de repente, só anota esse tópico, por favor. Pode ser que já tenha com outro nome, por alteração. Tu localizou alguma coisa com uma alteração? Não, também? Repete só o nome do tópico que você procurou, Dília. Troca de vencimento. Ele quer fazer uma alteração de vencimento, ele não está localizando, tá? Eu tentei mudança, mas... Nesse caso, Dília, tu escolhe qualquer um. Ou poderia colocar, inclusive, deixa eu pensar, um que a gente aborda dois assuntos. Tu tem ali mudança de endereço também, né? Vamos usar mesmo mudança de endereço e daí eu já mostro os dois para ti, porque o processo é o mesmo, tá? Uhum. Ok, eu estou abrindo mudança de endereço, mas eu vou aproveitar o atendimento e vou mostrar os dois, tá? Ok, então preenche o restante que a gente viu ali, tá? O resto não muda, tá, pessoal? Toda a classificação vai conforme o assunto, eu preencho os próximos campos. Porém, o anterior, que é em qual contrato e qual conexão que ele está fazendo essa mudança, isso sempre tem que estar preenchido, isso é obrigatório, tá? E nunca esquece o relato, né?
aquele relato inicial, quer dizer o porquê que ele está te pedindo isso. Elisângela, só uma dúvida. No Interfox, a gente tem um campo que a gente faz um preenchimento. Por exemplo, a gente colocava ali que o cliente está saindo do endereço X para o Y. Nesse caso aqui, a gente precisa colocar dentro do relato. Coloca, porque depois eu vou te fazer uma pergunta para entender como vocês trabalham, tá? Mas coloca A princípio, para nos facilitar. A princípio, eu vou colocar a informação que está ali. Exatamente, nesse relato. Aí depois que você isso, descreve, aí clica em iniciar. Eu já vou te dizer o porquê que eu te pedi para colocar, porque eu vou fazer uma pergunta mais à frente, tá? Então, aberto, está lá o relato inicial, dizendo de qual para qual endereço, tá? E agora, pessoal, antes de eu mostrar a troca de endereço, eu vou mostrar de vencimento, que é um campo só que você vai para mudar, tá? Vamos dizer que no processo, o Dília escolheu troca de vencimento, alteração de vencimento, o nome que vocês derem, tá? O que vocês vão fazer? Vai abrir essa tela exatamente igual. Você vai direto no financeiro, não precisa ir em outro lugar. Isso aí, direto. Isso é uma troca de vencimento. Ele pode ter um ou mais contratos, mas você disse que era nesse, né? Você estava atendendo, você marca a linha do contrato e vai lá embaixo no lapisinho, no editar, alterar. Aí. Alteração do contrato. Quando você falar em alteração de contrato, tirando troca de plano, tá? Tirando isso. Abaixo, vocês têm umas moedinhas à direita. Troca de vencimento, do outro, troca de profile. Ou seja, ele tinha boleto no Bradesco, agora ele quer no Itaú. Um exemplo. Aqui tu faz qualquer alteração. Só o terceiro, que é a troca de plano, que tu não faz aqui, que é lá no CRM, tá? E o último, que é alterações gerais. Eu quero trocar uma informação de dentro do contrato, botar alguma observação que não seja nenhum desses outros três, você consegue fazer essa engrenagem, tá? Então, volta lá no primeiro, que é a troca de vencimento. Isso aí. Ele está dizendo, ó, alteração autorizada, e aqui, se fosse registrado o boleto no banco, ele não deixaria, ele diria que está registrado, só alteraria no próximo em frente, a menos que vocês dessem baixa antes desse boleto no banco, tá? Pode falar. Elisângela, boa tarde. Ficou uma dúvida da gente aqui. No caso, teria que alterar a data de vencimento de cada contrato, correto? Ou trocando de um, ele já vincula a todos? Vamos dizer que ele tem um combo. É internet, TV, são vários serviços, tá? Sim. Tudo isso é um único contrato que tem esses serviços. Então, mudando vai mudar para tudo que está tudo dentro desse ponto, tá? Mas se ele tiver duas residências, dois contratos diferentes? Aí é uma vez em cada um, ele nunca faz um, dois. Aí, fecha a telinha, por favor, Dina, só para ficar bem claro. Pode fechar. Nessa tela aqui estariam os dois. Você faria num, depois iria no outro, tá? Sim, sim. Obrigado. Pode seguir aí de novo, Dina. Vai no alterar, no lapisinho. Aí, pessoal, vamos dizer que quando ele foi para trocar o vencimento, na primeira, lá em cima, por exemplo, fevereiro sempre vai estar registrado, porque vocês vão todo mês fazer o faturamento do mês seguinte, tá? Então, já teria boleto registrado no banco do mês de fevereiro. Ele pediu agora a troca de vencimento. Ele é pós-pago, ele usa depois paga, né? Então, se ele quer mudar, o fevereiro ele já usou em janeiro. Então, quer dizer que aquele primeiro não tem por que vocês alterarem, né? Vai alterar a partir do próximo, né? Então, o primeiro vai dizer que não está autorizado, porque está registrado no banco, e tudo bem, porque ele já usou isso. Então, vocês vão alterar só do próximo mês para baixo. Os próximos, todos vão dizer alteração autorizada. Então, o EPICA tem essa segurança, tá? Então, ok, cheguei aqui, eu ainda não registrei nada, tudo eu posso alterar.
que eu vou colocar lá embaixo? Um novo vencimento. E acima, vocês vão ver que não tem nenhum checkbox para marcar, porque ele só está dizendo o que está autorizado ou não. Ainda não chegou naquela última tela que eu marco o que eu quero alterar, tá? Eu só vou botar um novo vencimento, pode escolher um diferente que esteja ali acima. Então, lá em cima ele já tem o vencimento atual. Embaixo você escolheu o novo. O que está escrito no segundo campo? Atualizar data de desconto. Se ele tem aquele desconto para pagamento em dia, desconto funcionário, seja qual for, e mudou o vencimento, tem que mudar a regra da data de vencimento para que ele aplique corretamente agora, tá? Então, sempre foca assim. E alguma observação. Tu quer salvar uma observação? Por que está fazendo essa alteração? Você coloca em observação. Mas essa observação não vai para dentro do contrato, só fica nessa alteração, tá? Aí ele passa para a próxima tela, onde aí sim ele me mostrou todos os boletos e agora eu escolho quais eu quero alterar. Faz um teste comigo. O primeiro você desmarca. Eu não quero alterar no primeiro. Pode marcar todos, só desmarca o primeiro. Então, o primeiro vencimento, em qual data ele está dentro da tela? 5/3 iria para 15/3. Então, 5/3 eu não quero mudar. Eu só vou mudar no mês 4 para frente. Eu quero que tu deixe assim só para mostrar como ele leva em consideração, tá? Então, primeiro você desmarca, marcou os demais, ou seja, lembrem que eu falei ontem da troca de plano. Que eu marcar na última tela que eu altero, que eu vou marcar permanece, tá? Agora, você confirma, espera, pode falar? Nós temos clientes corporativos, Elisângela, que às vezes pede para mudar somente um vencimento. Nesse caso, eu poderia, por exemplo, marcar somente o mês 3, que passaria para 15, e os demais continuariam assim? Não, daí é outro processo. Por quê? Entendi. Porque quando eu mudar aqui no contrato, eu estou mudando dentro do contrato em todos os futuros boletos. Quando é um só, tu vai tratar só aquela fatura, que eu já vou explicar depois que eu tenho um só, tá? Perfeito. Então, marca todos, desmarca o primeiro, confirma e salva. Eu acabei de dar o comando para alterar o vencimento do contrato, dos futuros boletos, e quando renovar, vai seguir com esse vencimento novo, tá? Atualiza isso, em cima tem o atualizar. A tua esquerda, abaixo, tem o vencimento, já está o novo. Só para vocês verem que ele não mudou o primeiro. Vai no Szinho em cima e já te mostra as faturas, ou melhor, faturas não, as cobranças desse contrato. Ele está carregando? Isso. Olha, o primeiro não vai ter mudado. Os demais ele mudou. E acima, então, só para vocês verem como é a última tela que diz o que realmente altera ou não, tá? Mesmo que foi ontem na troca de contratos também. Simulei aqui uma alteração de vencimento, já trocou no contrato, já trocou nas faturas. Quando você for registrar e receber, já vai ser o vencimento do novo. Terminou os 12 meses, renova, vai continuar com o vencimento novo. Quando ele quer trocar no contrato e nos boletos. Ok. Aí fiz isso, troquei o vencimento, pode fechar a tela. Não preciso mais ir em lugar nenhum, fecha a tela de novo. Ó, estou dentro do atendimento, vou lá em ações e finalizo. Pronto, terminei o atendimento, tá? Só não finaliza que a gente vai simular o próximo. Então, o processo não muda nunca, é isso, tá, pessoal? Procura o cliente, inicia o atendimento, coloca o processo, que é o assunto solicitado, e tudo que eu fizer fica ali dentro. Agora, o cliente pediu uma... Finalizei. Agora, o cliente pediu uma troca do boleto só do próximo mês ou desse mês, só daquele específico ele pediu. Aí o processo é diferente. Pode falar. Como que eu consigo verificar aqui que ficou a informação daquele registro que eu coloquei? Porque a gente foi direto no financeiro, né? Uhum. Aí eu queria saber aquele registro que eu deixei. O cliente solicitou uma alteração de vencimento. Tem algum campo aqui que me mostra isso? Foi direito, lá inicial. Foi Oi, direito. repete.
À sua direita, em cima, relato inicial. Não, não vai para o papel. Aí. Sempre vai ter quem botou na abertura, né? Era isso? Tua pergunta? Porque, assim, a gente fez uma alteração de vencimento. Então, eu queria saber se dentro dessa tela mostra que foi feito esse processo. Informação de não está aparecendo nesse relato inicial. Volta à tua esquerda, embaixo, ali, histórico de atendimento. E no histórico à direita, mostra a alteração que fez? À direita, histórico de atendimento. Mostra aí. Oi. Não. Tá me ouvindo? Oi, Estou te ouvindo. O que acontece, Dina? Ela usou uma ordem de mudança de endereço para te explicar a troca de vencimento. Então, se fosse especificamente uma ordem de vencimento, você estaria abrindo ela com esse tópico e essa informação constaria ali no relato inicial, entendeu? Então, esse caso aqui é usado em último caso. Ele só usou porque não tem outro, é só por isso, só para fazer simular. É só porque como o tópico troca de vencimento não estava disponível, ela iniciou com esse de mudança de endereço, né, e fez o procedimento para explicar também a troca de vencimento. Mas ele estaria ali, mas mesmo assim, tem um histórico, sim. Volta lá em financeiro, vamos ver se eu acho que é isso, de repente, eu acho que está na tua dúvida. Vai no financeiro, dá um duplo clique no contrato em questão, e vai estar lá o histórico, quando foi alterado e quem alterou. Pode dar um duplo clique. Duplo clique mostra os detalhes, tá, pessoal? Ele mostra o que foi feito nesse contrato, a direita o operador quem fez, data e hora que foi feito, está tudo dentro do contrato, esse histórico, se foi alterado, quando foi e quem fez, tá? Mas lá no atendimento, ele estaria com o tópico, aquele registro inicial, cliente solicitou troca do vencimento para adiantar, tá? Seria isso? Okay. Isso mesmo. É só que o processo, como a gente não localizou, mas o Pablo já notou isso, tá? Como a gente pode ser que ele exista no nome que a gente, né, não localizou, mas por isso que a gente usou esse por exemplo, mas vai estar tudo certinho ali com os nomes, tá? Aproveitando mesmo para troca de vencimento só de um boleto. Não quero trocar nos futuros, só naquele eu quero específico, tá? Vamos usar o mesmo, só para a gente não fazer de novo, tá? Então, eu vou lá no atendimento painel, novo atendimento, pesquiso o cliente, inicio o atendimento e cai nessa tela. De novo, tá? Aí eu vou direto no financeiro, tudo que a gente fala de financeiro é no menu financeiro. E aí está o contrato. Mas qual é o boleto que ele quer alterar, pessoal? Que eu vou mostrar aqui, não está registrado ainda o boleto do banco, porque a gente não liberou ainda os registros, que são testes. Imagina, senão ia dar um DDA gigante ali nos clientes recebendo esses testes, a gente não quer isso, tá? Mas então, o que a gente tem aqui, tá, pessoal? Sempre que o cliente pedir para alterar, vocês alteram o vencimento do boleto do mês vigente ou não? Qual é a política da empresa? Repete essa parte novamente, por favor. Se o cliente pede a alteração de um boleto, vocês alteram o vencimento do boleto do mês vigente. Por exemplo, eu estou em fevereiro, ele pede a alteração de fevereiro. Vocês alteram ou qual é a política da empresa? Então, como ele já está registrado pelo banco, a gente cancela e gera um novo. Tá, mas então vocês fazem. Perfeito, isso que eu precisava saber. No MK, quando ele te pedir para mudar o vencimento de um boleto já registrado, pode falar. Odília, a prática nossa aqui é refazer o próximo a ser emitido só com a nova data. Não com cliente corporativo. Ah, corporativa, tá. Isso depende muito da situação, Elisângela. Tem cenário que a gente refaz o boleto, e tem cenário que a gente só faz a atualização para o boleto seguinte. Então, pessoal, isso é muito importante. Eu preciso explicar os dois cenários para vocês que são diferentes sim, tá? Então, vamos lá.
Vamos falar aquele que é do boleto já registrado. Então, aquele cliente que vocês permitem alterar do mês vigente já registrado. Então, como que vocês vão fazer? Ele estando registrado, gerado, ele vai estar na segunda moeda, faturas a receber. Todos os boletos já emitidos do cliente estarão aqui. Ah, mas hoje eu não tenho nenhum. Se não tem nenhum, quer dizer que tu ainda não registrou. E daí é o segundo passo, que por isso eu tenho que explicar 2 vezes. Mas vamos dizer que tu já emitiu, ele vai estar aqui, tá? O que você vai fazer? Tudo por aqui, não precisa sair. Eu marco o boleto e lá embaixo à direita tem um X bem à direita. Não, da direita, tem 2, da direita. O que diz aqui, só para ficar registrado na gravação? Baixar fatura selecionada. Isso aí. Esse é o cancelar no banco, é o baixar no banco, tá? Na linguagem MK, a gente sabe que cada empresa chama de uma forma diferente. Linguagem MK. Baixar é quando ele não vai mais ser usado. Eu quero dar baixo no banco. Quero inativar, aquele não vai ser usado mais, aquele ID de boleto. Liquidar, a gente chama de liquidar, não baixar. Tem empresa que baixar é liquidar. Por isso que eu sempre explico essa diferença, tá? Então, nesse X da direita vai estar o boleto na tua tela. Você vai marcar ele e vai dar o comando de baixa. O que o MK faz? Sozinho. Por trás da tela que você não enxerga. Quando você fizer isso, ele vai abrir uma tela para você confirmar o seu interesse, tá? E aí, o MK, por trás, demora uma média de 3 a 6 minutos. Ele manda um comando por trás do teu banco, para o banco tirar esse ID, esse boleto lá do sistema. Não vai mais ser usado. Pode ser uma troca, pode ser uma exclusão, seja o que for, sempre tem que dar essa baixa, tá? Aí lá no banco ele não vai mais existir. Com isso, ele vai liberar para você, na tua esquerda, no outro X, excluir esse boleto. Ah, mas eu poderia só alterar. Poderia. Mas esse só alterar no futuro pode dar algum problema em outras ações. Então, por isso que eu prefiro que faça o passo correto. Dei baixa, eu vou excluir o boleto. Quando eu excluir, ele vai sumir daqui. Porque não existe mais. Na quarta moeda lá em cima vai estar os não faturados. Contas não faturadas, que é a mensalidade que ainda não tem boleto, tá? Pode clicar aqui. Ele veio para cá, junto com os demais meses que ainda não foram faturados, tá? Lembrem, todo mês a equipe financeira faz o faturamento do mês seguinte, emissão de notas, então tudo vai sempre estar aqui na quarta, só vai estar na segunda que já foi faturado, tá? Aí você vai marcar o boleto, pode marcar o primeiro ali. Você vai lá embaixo falar assim, agora eu altero o que eu quiser. Posso alterar o valor, posso alterar a descrição, o que eu precisar. Nesse caso é o vencimento, mas poderia alterar o que fosse necessário para o boleto, tá? Falou em alteração de vencimento, o processo é o mesmo. Perdão, alteração de boleto. Pode clicar ali. O processo é sempre o mesmo. Lê o erro. Não tenho permissão. Ah, tá sendo permissão para edição. Você tem essa permissão? Ah, será? Aqui, quando você fizer isso, ele vai abrir a tela onde você consegue mudar valor, vencimento e descrição. Você pode mudar qualquer um dos 3. Aí você vai trocar o vencimento, tá? Só dele. Você não está mudando mais nada, só esse que você selecionou. Fiz isso, pode fechar essa mensagem. Alterei aqui no lapisinho, alterei o que eu preciso. Agora eu vou na última moeda, como eu alterei, eu preciso registrar de novo, né? Então eu vou na última moeda. Não tenho versão nenhuma. Eu acho que, tá, tu consegue entrar nesse mesmo cliente para simular isso? Você quer que eu entre? Porque o Dilia não tem as permissões ali de alteração, de registro. Só se for direto pelo módulo financeiro, porque eu não estou conseguindo resgatar o atendimento. Pode ser direto, abre, depois que tu abriu ele, que a tela é a mesma, não muda. Tem lá o nosso, tá? Só para não tirar eles, para mostrar para eles o menu, para não deixar confuso, tá?
A tela vai ser exatamente a mesma, tá, pessoal? Só como o Pablo tem outro usuário com mais permissões, ele consegue ir por outro menu, mas a tela que vai vir é a mesma, tá? Eu só não vou passar esse caminho para vocês, que eu não vou confundir vocês. Localiza bem baixo o painel do cliente. Localiza o mesmo cliente em questão, que é o Dira. Aí, pessoal, vai lá embaixo não, perdão, lá em cima na segunda moeda, a quarta moeda que ele está, desculpa, na quarta, se não faturados, ele já fez na segunda, na quarta moeda lá em cima, tá ali aqui, uma antes, isso. Aí você marca, ó, a mesma tela que nós estávamos, tá? Exatamente a mesma, pessoal. Você vai marcar o primeiro boleto lá em cima, primeiro não, o segundo, primeira adesão, o segundo que é a mensalidade. Como é que eu sei se a adesão à mensalidade? Na coluna descrição ali ele está escrito, tá, pessoal? E tem a categoria também, ele aqui é diferente. Então, você vai lá embaixo no lapisinho, por favor. Ó, pessoal, essa é a tela da alteração que não abriu lá para o dia, tá? Então, ele foi na fatura, na mensalidade, foi no lapisinho, no alterar, e tem ali, ó, o valor, eu posso mudar a descrição e posso mudar também o vencimento. Então, bota o vencimento para 15, dando 3, por exemplo, ali, por favor. Isso aí. Então, isso é o que eu posso alterar na mensalidade. Confirmo e salvo. De março. Lá embaixo, eu confirmo e salvo. Então, já visto. Na tua tela, já está o novo ano. Só desse. Lembra que antes a gente não tinha mudado, tinha ficado 5, agora está igual aos outros. Ó. Então, eu mudei só desse, não mudei os demais. Agora, eu vou lá embaixo na última moedinha da direita. Vou mandar registrar de novo. Lembrem, esse já estava registrado. Eu dei baixa no banco, alterei o que ele pediu, que foi o vencimento. Poderia ter sido o valor, tá, pessoal? Seleciono o banco, que eu vou registrar. Aqui, Pablo, eu vou te pedir que tu bota qualquer outro, menos esse em produção. Vê se tem algum teste, alguma coisa assim, algum que não vai registrar, senão ele vai mandar comando para registrar, tá? Tem certeza salva. Vamos ver se ele vai deixar, porque tem um valor para teste que ele deixa. Se passa de um valor, às vezes ele dá erro. Só salva ali no verdinho. Ele avisou que não precisa duplo clique, tá? Ele é profile, não está aceitando. Deixa eu ver se eu tenho alguma profile. Clica ali de novo em profile. Deixa eu ver se tem alguma que eu consigo usar contigo. Senão eu vou desativar aqui os registros. Só clica ali de novo em profile. Desce ali todos. Desce. Aí, deixa eu enxergar. Como é no cadastro do DILA, não tem problema se registrar, não. Ok, então pode botar naquela. Então, se não tem, ok. O gerente paga. Quanto o DILA paga? Ele paga mais um boleto pra gente. Ok. Agora vai estar na segunda moeda, como eu falei antes. Pessoal, os boletos já faturados pelo financeiro, vêm todos para cá. E se eles estão na segunda moeda, assim, ó, olha a coluna ID à direita. É muito importante essa informação para vocês. No futuro, vocês vão ter essa dúvida. A última coluna à direita é MD, a última. Também é à direita. Aí, de 3 a 6 minutos, mais ou menos, tá, pessoal? 6 minutos demora para registrar no banco sozinho, sem vocês precisarem mandar nenhum arquivo para o banco, tá? Então, no momento que ele vem para a segunda moeda, uma média de 6 minutos, esse boleto vai registrar. Quando tiver o ID, ele já deixa imprimir, quer dizer que já está registrado no banco e já deixa pagar também, tá? Então, mandei para cá esse tempo do sistema, ele vai registrar no banco sozinho, registrado, está pronto para fazer o pagamento. E eu só consigo imprimir se ele registrou. Até registrar, não deixa imprimir, porque senão o banco não sabe que existe e não deixa imprimir, tá? Então, pessoal, isso é uma alteração só daquele boleto. Indiferente qual é a alteração, se ele está registrado, esse é o passo. Dou baixa na segunda moeda, excluo
a fatura, ele vai para a quarta moeda, altero o que eu precisar e faturo de novo. Entendido quando é um boleto registrado, eu preciso alterar o que eu preciso? São esses 4 passos. Agora, é um boleto futuro. Ele não está registrado. Aí é diferente. Eu venho, mesma coisa, abri o atendimento, acessei o financeiro, cheguei nessa tela, aí eu vou direto na quarta moeda. Pessoal, ele não está registrado, eu vou direto na quarta moeda. Eu seleciono o boleto que for e vou direto no editar, porque ele não está faturado, ele não está registrado, eu vou direto nele. E aí eu não altero o que eu precisar, salvo. Isso, salvo, confirmo ali. Ele já mudou, porém, como é futuro, eu não preciso lá embaixo de faturar. Lembrem que é o financeiro que todo mês faz esse faturamento. Eu só já deixei pronto o vencimento que ele pediu o boleto do mês seguinte, um exemplo, tá? Alteração de vencimento, contrato ou só uma fatura. Ficou claro para vocês? Sim? Ok. Pode parar, por favor, tá? O Dilian pode voltar, que eu já vou voltar lá para a tela do atendimento. Pessoal, eu estou usando tudo mesmo no atendimento aqui para só para não ficar naquele vai e vem, tá? Mas isso eu quero que você simule depois das aberturas, tá? Então, ele terminou de fazer a alteração só do boleto, ele vai ali em ações, finalizar, na própria tela, em ações, finalizar o atendimento, e na hora de finalizar, ele vai botar lá embaixo, na descrição, bem embaixo, o relato, vai colocar o que ele fez lá, alterado o boleto que ele solicitou, o vencimento X. Então, aí vocês vão documentar, tá? Claro que esse atendimento não era desse processo, a gente só está usando esse só para facilitar aqui para nós, tá? E aí ele finalizaria. Então, aqui, pessoal, seria esse o processo. Mas lembrem-se que nós abrimos o atendimento, na verdade, era uma troca de endereço. Então, vamos simular a troca de endereço, o resto ficou claro como abrir, como fechar quando eu terminei o assunto? Ficou claro isso para vocês, por mais que a gente não fez aqui na tela? Hoje eu estou trazendo vários assuntos e amanhã eu vou perguntar quem simulou e se surgiu dúvidas, tá, pessoal? E quem faz, ou eu diria, vou usar o teu exemplo aqui para os demais. Aí, pessoal, entra aquela questão de eu faço essa ação, eu altero o vencimento de contrato, eu altero qualquer informação de boleto, mas para mim também deu aquele erro. Sinalizem o Pablo, por favor, que ele e Fernando verificam a questão das permissões, que é bom a gente já saber que eles já irem mapeando isso para já deixar correto, tá? Ok. Só fecha essa telinha, por favor, Gina. Vamos fazer a troca de endereço, que é o que a gente botou no assunto ali, tá? Então, agora, outra pergunta para vocês. Quando o cliente pede uma troca de endereço, você sempre precisa abrir uma US para retirar o equipamento e outra para ir da casa do endereço novo, ou vocês abrem a única US para fazer a retirada e a nova instalação, ou o cliente leva o aparelho e só manda o técnico para instalar. Como que funciona quando é uma troca de endereço? Temos 2 cenários aqui, Elisângela. O inicial seria a gente abria uma ordem de endereço normal, que era no outro sistema, e automaticamente o sistema abria 2 ordens. Uma para retirada e uma para o endereço novo. Só que acontece em alguns casos do cliente levar esse equipamento já para o local novo. Então, a maioria acontece isso. Tem as duas depende do cliente, né? Então, nesse caso, de novo, vou explicar em 2 etapas quando ocorrer outro, tá? O cliente precisa que seja retirado para depois ir para a instalação. Nesse caso, você disse que o sistema já abre 2 OS. Mas vocês, se o sistema não fizer automático, vocês abririam 2 ou só uma para ele retirar e já ir para o novo? O que vocês fariam se não fosse a obrigatoriedade do sistema?
Eu acho que poderia ser 2, até para ter um controle maior. Perfeito. Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Lembrem que eu comentei para vocês lá no início que a troca de endereço, ela funciona, o endereço da OS, troca de endereço não, perdão. O endereço da OS sempre vai pegar lá da conexão, né? Ou seja, onde está instalado naquele momento, tá? Então, se você precisa abrir uma OS, antes disso, você vai dentro do atendimento, abri o atendimento, botei lá o relato inicial, que é uma troca do endereço tal para o endereço tal, e eu vou vir aqui em ações, o meu endereço atual dele, vou direto em abrir OS. Aí vai indo mais. E vou colocar ali, tá, pessoal? Então, os dados da OS dão a conexão, ele já puxa lá em cima, ó, conexão e contrato já não tem direito que você abriu, tá vendo? Nem é editado, porque você abriu dizendo que esse era o endereço dele, tá? Aí tu vai lá embaixo e vai preenchendo todos os dados que são obrigatórios ali da abertura, que tem asterisco, tá? Então, o relato que vai para o técnico, ele já puxou da abertura do atendimento, confere se está correto, aí vai colocar tipo da OS, isso aí. Quando fala em OS também, né? A primeira que abre, a gente explica mais que explica os campos. Da OS sempre segue um padrão. Aqui eu posso dizer, ó, o relato inicial, e eu vou dizer, retirar o endereço X para depois instalar. Mas sempre descreve da onde ele vai retirar, né? Ok. E aí você preencheu tudo que é obrigatório. Você vai para o próximo campo. Só que tem asterisco que é obrigatório, né? Pode seguir, próximo. Aí ele já trouxe aqui o endereço, né? Conexão, ó, conexão, contrato, tudo certinho. Se tá tudo ok, esse endereço que vai para o S, é aqui que tu coloca para onde é o endereço, tá? Ele está indo retirar. Vai para o próximo. Isso aí. Pode salvar? Pode ser. Aperta o S. Geralmente o técnico vai lá, retira, e aí vocês criam a nova de instalação ou vocês já fazem as duas? Aí, nesse caso, a gente abriria a do mudança de endereço novo. Mas já abriria agora, não esperaria ele fazer essa para abrir a Não. próxima. Isso? Isso, já abre direto. Pode fechar aí. Pode fechar. Você abriu o S para ele retirar e conferir o endereço antigo, certo? E colocou lá na descrição. Agora, você vai mudar o endereço do cliente. Você vai, nessa tela, em cima de ver dados do cliente, à direita em cima. Ver cadastro do cliente, né? Aí. Você vai alterar o endereço do cliente aí dentro. Então, você vai botar um endereço novo. Bem baixo, ele vai descendo, tem endereço. Aí, você vai mudar. Esse é o endereço dele. A partir de agora, vai ser um novo. Eu quero trocar tanto no cadastro como na conexão. Eu quero trocar em todos, né? Eu faço tudo num lugar só. Ah, às vezes trocou só o número, às vezes é frente, vira fundos, às vezes só troca o número do apartamento. Então, o que for necessário, tá? E quando eu clicar em salvar, ele vai me dar uma mensagem. O número está voltando. Tá voltando? Tipo, eu digito 565. Ele volta para 74. Digita de novo, deixa eu ver. Nem deixa apagado.
Será que é por conta do logrador? Você mudou o logrador? Vou mudar. Muda, por favor. Ele retorna. Quer que eu saia e entre de novo? Não, eu acredito. Deixa eu ver se não é permissionamento. Me dá um momentinho só, tá? Uhum. Tenta acho que é localizar outra rua, Dini. Mas Oi? ele já trocou ali também o logrador. Ô, Dileison, vou ter que olhar um pouquinho mais a fundo para ver o que é para poder te dizer. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Podemos deixar para a gente fazer essa segunda OS e a gente segue amanhã, a gente retoma esse assunto e segue amanhã esse assunto? Pode ser? Eu vou ver o permissionamento, que eu acho que é isso, tá? Aí eu vejo aqui e eu já falo. Então, pessoal, amanhã a gente volta no mesmo atendimento, retoma o que a gente fez da primeira OS e já vai para a segunda do endereço novo. E daí depois eu explico quando não tem a retirada, tá? Pessoal, querem fazer alguma pergunta do que eu mostrei hoje? Ficou alguma outra dúvida? Então, Elisângela, só para tirar uma dúvida aqui. Uhum. Procedimentos como sem conexão, mudança de cômodo, reclamações do cliente em si, eu consigo abrir naquela parte de iniciar atendimento, correto? Sempre, tudo tu vai fazer sempre o mesmo protocolo, o que vai mudar é o processo. Única questão que é diferente é essa troca de endereço, tá? E quando é troca de titularidade, que eu também vou mostrar. O resto é só questão dos menus ali mesmo, tá? Mas vocês vão me trazendo todas que vocês fazem e eu vou mesmo assim explicar para que não fique em dúvida para vocês, tá? Certo, pessoal? Então, amanhã a gente volta nesse, vai fazer a troca de titularidade, e daí vocês vão me dizendo os outros assuntos e a gente vai dando uma explicação também como é que é o procedimento, tá? Pessoal, então, por hoje é isso, para eu não atrasar vocês aí. Eu sei que eu atrasei para iniciar, mas vocês têm tarefas, né? Então, eu vou finalizar aqui a gravação. Tem mais um minuto, vem comigo? Ok. Então, pessoal, muito obrigada. Vou parar a gravação. Fica com